Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe. Aqui nós podemos abrir ela tanto impressa, né? Ou você pode também acessar no seu smartphone. Agora tem essa tecnologia, nos ajuda bastante. Não é pecado usar a Bíblia no celular, não, né? Eu falo para os irmãos assim: tem gente que traz a espada, outros traz de canivete, que é no celular, né? Mas a palavra é a mesma. E eu quero que você acompanhe comigo as 3 parábolas do evangelista Lucas, né? Lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, queridos, a leitura vai ser um pouco extensa, mas eu peço paciência para os irmãos, porque se faz necessário fazermos essa leitura. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, diz-nos assim: E chegavam-se ele e todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto e as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-nos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E se chegou a uns dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher-se o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou algumas traduções, caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi-lhe: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para a casa do pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e pôr-lhe um anel no dedo, na mão, e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém. Glória a Deus.
Coloque sua Bíblia no seu banco e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra. Aleluia. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Amados, tema voltando ao primeiro amor. Eu disse a vocês que é um tema de extrema importância, é um tema a qual nós não devemos somente num período de campanha se atentar a esse retorno ao primeiro amor, mas a vida de um cristão, a vida do crente, ele precisa ser baseada nas primeiras obras. Não podemos jamais nos esquecer de onde a gente saiu, aonde o Senhor tem nos colocado, e nunca deixar de praticar a obra do amor. Queridos, essas parábolas que o Senhor Jesus contou, nós percebemos que o Senhor, ele estava sendo acusado pelos escribas, pelos fariseus, ou seja, pelos religiosos, pelos doutores da lei, porque ele estava comendo com pecadores, porque ele estava ali assentado e falando do reino de Deus por homens que eram julgados como pecadores, como o irmão citou hoje, como Zaqueu, como um pecador, um publicano, alguém que traiu a pátria, alguém que estava fora do propósito de Deus, alguém que estava com a vida torta aos olhos daqueles religiosos. E o Senhor Jesus lhe propôs essas parábolas, o Senhor Jesus lhe contou essas parábolas. E eu queria que você entendesse algo comigo, eu queria que você entendesse, não vamos entrar na perspectiva daquilo que Jesus queria dizer acerca para aqueles fariseus, mas eu queria que você entendesse que em cada parábola dessa que nós acabamos de ler, tinha uma pessoa perdida. E a primeira parábola, ele faz uma comparação de uma ovelha perdida. E ele faz a comparação e diz assim: olha, quem dentre vós tiver 100 ovelhas, se perder uma ovelha, não larga as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu. E eu quero focar exatamente naquela que se perdeu, a ovelha que se perdeu. Nós percebemos que essa perda dessa ovelha, essa fuga dessa ovelha, traz para o pastor um transtorno, onde ele tem que deixar 99 no deserto, 99 num lugar seguro, 99 no aprisco, e ele sai atrás de uma, porque essa uma ovelha tem muito valor para ele. Talvez algumas pessoas falam assim: 99, né? Eu perdi uma só, não vai fazer falta nenhuma. E às vezes na igreja nós somos assim, se ama. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, de repente a gente não vê a cara do irmão mais. Aí, o irmão não tem compromisso com nada, um vagabundo, não quer saber de nada, vai para lá. Que isso, aqui é para quem tem compromisso. E nós às vezes não nos importamos com aqueles que estão se perdendo. Mas o Senhor Jesus diz diferente: quem dentre vós não tem 99, não deixa 99 num lugar seguro e não vai atrás daqui que se perdeu. Porque cada ovelha do rebanho do Senhor Jesus tem valor. E a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma igreja que foi chamada para fazer uma obra pela metade. Se Deus tem uma porção para essa igreja, queridos, essa igreja tem que chegar na totalidade daquilo que o Senhor deseja. Essa igreja precisa chegar na totalidade daquilo que o Senhor, no projeto que o Senhor tem para essa igreja. Não estou falando que nós temos que ter uma igreja, uma mega church, uma igreja com 10 mil, 20 mil pessoas, mas se Deus tem uma porção de 200, não é 199. Se Deus tem uma porção de 100, não é 99. É 100. Deus, aleluia. Quem diga amém. Amém. Queridos, e a ovelha perdida, normalmente, queridos, ovelha perdida está perdida por quê? Porque está cega, porque está desanimada, porque está fraca. E quem nutre a ovelha é pastor. Eu não estou dizendo que a responsabilidade somente para o pastor da igreja, mas cada um de nós aqui
temos um chamado de pastoreio. O Senhor não chamou ninguém para ficar somente, não fui chamado para quê? Para ficar sentado no banco da igreja, para esquentar a banco da igreja. Queridos, cada um de nós aqui fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Senhor, eu fui chamado para tocar, você foi chamado para tocar, mas você foi chamado também para cuidar de vidas. Você foi chamado também para evangelizar. Porque se o objetivo for só tocar, irmão, é melhor que não toque. Se o objetivo não for ganhar almas para o Senhor Jesus, é melhor que não faça. Que tocar no mundo tem um monte de lugar para tocar. A gente vem aqui, queridos, para glorificar o Senhor, para que realmente tocar um bom louvor, como tem sido tocado aqui, que esse louvor toque o coração das pessoas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam restauradas através do louvor, que tenha objetividade no louvor, que tenha objetividade nas oportunidades que eu recebo, que o meu coração esteja voltado para o propósito de Deus para a igreja. Queridos, quando nós olhamos para a ovelha perdida, nós percebemos alguém que está perdido do lado de fora. E qual que é o papel da igreja? Fazer o resgate. Se você conhece alguém que já sentou do seu lado dentro desse banco, por algum motivo essa pessoa está afastada, se for para a tua igreja, larga para lá, mas está afastado dos caminhos do Senhor, está aí perecendo no mundo, irmão, não perca tempo. Vá atrás dessa alma. Volte a praticar as primeiras obras. Queridos, agora olha só, nós vemos aqui também o filho pródigo, um jovem que estava na casa do pai, mas estava insatisfeito. Um jovem que estava na casa do pai, mas achou que era melhor viver longe da casa do pai. Ele disse para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero ir embora. E ele se perdeu. A Bíblia diz que ele pegou a sua parte da fazenda e ele viveu uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É uma vida sem regra, uma vida sem parâmetro, uma vida de farra, de bagunça. Ele largou tudo que ele tinha e foi viver a vida dele, do jeito que ele queria, com as meretrizes, com a farra, com a bagunça. E aí o sofrimento, presta atenção, o sofrimento foi o que trouxe aquele jovem de volta. Ou seja, é alguém que se perdeu e por conta do sofrimento tinha consciência que estava perdido e caiu em si e disse: eu não vou voltar para a casa do meu pai. A ficha dele caiu, ele disse assim: ai meu Deus, lá na casa do meu pai tem pão de sobra, os empregados dele têm pão à vontade, eu aqui com vontade de comer a comida do porco, mas nem isso eles me dão. Mas nem isso eles me dão. E ele, com fome, disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Presta atenção, queridos. O filho pródigo, ele nunca esquece da casa do pai, mas ele só volta quando passa pelo sofrimento. E o sofrimento foi o que oprimiu esse jovem a retornar. E o pai o recebeu de braços abertos. E por que muitas vezes nós, como igreja, não queremos receber aquele que se perdeu de braços abertos? E por que muitas vezes a gente fica revoltado, né? A falar assim: o cara saiu, aprontou, agora quer voltar? Assim, não é bem assim, não. Irmão, se o pai, Jesus fez uma palavra, se o pai nos recebeu de braços abertos, nós, como igreja, o que nós temos que fazer? Ou nós vamos ficar com a síndrome do irmão do filho pródigo, né? O que é a síndrome do filho? Quando o pai se alegrou, falou assim: o meu filho voltou para casa. Ele falou assim: pega um anel, põe no dedo, pega uma roupa nova, veste ele, põe sandália nos pés, vai lá, vamos fazer um churrasco, mata um cabrito, alegria, vamos festejar. O que aconteceu? O outro filho ficou assim, emburrado: ô pai, eu estou aqui tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. E o pai falou assim: mas filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Sabe, precisamos tirar do nosso coração a síndrome do irmão do filho pródigo. Por quê? Porque o pai está disposto a receber aquele que se afastou de volta. E nós não podemos ficar com pedra de tropeço impedindo, porque Deus tem uma porção para essa casa. Amém? Amém. E não se preocupe.
Não se preocupe, porque vocês vão começar a ver, a partir de hoje, pessoas que foram embora desse lugar, pedindo para voltar. Glória a Deus. Ah, mas ele fez muito mal para mim. E o coração perdoador, assim, recebe com alegria. Aleluia, Queridos, Deus. agora, nós vemos aqui duas características de pessoas que se perdeu. Pessoas insatisfeitas, pessoas que não estavam satisfeitas na casa do pai, por algum motivo achou que para lá seria melhor. A ovelha perdida é aquele que ainda está distante de Deus, ou não conheceu a Jesus, é uma ovelha que Deus escolheu, que deseja salvar aquela ovelha. A igreja precisa de um resgate. Talvez o filho pródigo você não precise ir atrás, pode deixar que Deus traz ele de volta. Mas nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, amém? Agora, preste atenção comigo aqui. Existe uma terceira qualidade de pessoas que se perdem, e essa é a pior de todas. É a dracma perdida. Queria que você prestasse atenção. A ovelha perdida estava lá fora. O filho pródigo saiu da casa do pai. E a dracma estava perdida dentro de casa. Dentro de casa. A dracma estava perdida de casa. E é engraçado, queridos, ele faz a comparação com a dracma. A dracma é uma moeda, é um dinheiro. E se você vê, dinheiro pensa, é um objeto, ele pensa, ele fala, ele se movimenta? Não. E esse é o pior. Por quê? Porque muitas vezes tem gente que está perdido e não sabe que está perdido. Não tem consciência de que está perdido. A dracma perdida. E sim, foi feita uma varredura, foi feito uma procura para que essa dracma perdida se reencontrasse. E quando nós colocamos o tema da campanha, de volta ao primeiro amor, é fazer essa varredura. O Senhor Jesus nos trouxe aqui nessa noite para que cada um de nós possamos nos despertar e nos perceber. Será se eu não estou como uma dracma perdida? Agora vamos para o versículo tema dessa noite. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tens os achados mentirosos, e sofres e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. Presta atenção, até aqui o Senhor só faz elogio para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo aqui, olha, eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas obras. Aleluia. Não há nada que possamos fazer que fique oculto diante dos olhos de Deus. Tudo aquilo que eu faço, no mais escondido, que eu acho que eu colocar minha cama no fundo do mar, lá ele está lá contemplando. Deus. Não tem nada que dá para esconder de Deus. Ele fala, eu conheço as suas obras. Eu vejo o seu trabalho. Eu vejo que vocês têm paciência. Vocês estão sofrendo. Eu vejo que vocês não suportam as pessoas más. Eu vejo que vocês têm colocado apóstolo à prova. Aqueles que se dizem apóstolos não são. E você tem encontrado eles mentirosos. Ou seja, eu vejo que o quanto vocês são religiosos, o quanto vocês seguem a risca a palavra, o quanto vocês seguem a doutrina da palavra, o quanto vocês têm zelo pela palavra, zelo pela santidade. Eu vejo o quanto vocês têm se dedicado e trabalhado para mim. Aí ele diz assim: tenho porém contra ti, que deixastes a tua primeira obra. Ele disse, presta atenção, não é o diabo que está contra a igreja.
Não são os macumbeiros que estão contra a igreja. Não são os espíritas, não é a igreja católica. O Deus está falando, mas tenho porém contra ti, que abandonastes a tua primeira obra. E aí ele falou assim, pastor, o que tem uma coisa para outra? Você falou lá da dracma perdida, agora está falando, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tem uma obra que é do coração de Deus, se tem algo que o Senhor deseja que a sua igreja realize com excelência e com dedicação, é ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos para a obra de Deus é importante, mas não há nada que supere o evangelismo. Não há nada que supere o amor às vidas. Não há nada que supere o amor às pessoas. Eu venho para a igreja, queridos, eu posso minha vida inteira. Eu venho para a igreja, eu limpo a igreja, eu lavo os banheiros da igreja, eu cuido dos instrumentos com excelência, eu preparo o som antes que o pessoal chegue mais cedo. Estou fazendo para Deus, estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Mas como eu disse, tem coisas que a gente pode fazer para Deus, sem Deus, que a gente acha que está fazendo para Deus, que a gente entra num mecanismo, a gente entra numa rotina, onde que a gente já faz as coisas no automático, onde que a gente já nem se percebe que Deus já não está mais naquele negócio, e a gente abandona aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente Deus espera de nós. E há um perigo muito grande nisso. A gente se esquece, querido, das campanhas nos lares, que eu fui ganho dentro da minha casa. Eu fui ganho na campanha dentro da minha casa. Homens e mulheres que decidiram sair do conforto da sua casa para fazer campanha no lar. 7 segunda-feira, a gente se esquece das campanhas dos montes, a gente se esquece da oração, a gente se esquece das madrugadas, a gente se esquece, a gente fica numa zona de conforto e a gente julga, estou trabalhando para Deus. E as almas? E as vidas que estão morrendo aí fora? Querido, nunca se viu tanto sinal da volta do Senhor Jesus como nos nossos dias. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus falou para a gente ficar de olho nos sinais. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Será se dá tempo de ficar perdendo tempo brincando de igreja, trancado entre 4 paredes, pregando somente para crente o tempo todo, fazendo culto para nós mesmos? Pastores já não são mais pastores, são animadores de plateia, já não se prega o evangelho genuíno, tem medo de confrontar a igreja para perder membro. Mas a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus não pode ser negociado, ele precisa ser pregado. Glória a Deus, aleluia. A verdade do evangelho tem que ser pregada como ela é. E o risco que a gente corre de abandonar as primeiras obras é o risco de perder a salvação. Ô irmão, você está falando um absurdo, como assim? Não, eu só estava um pouquinho frio. Irmão, presta atenção. A gente tem costume de ler esse livro de Apocalipse e a gente para aqui. A gente para aonde ele fala assim: tenho porém contra ti que deixasse a primeira obra. E a gente fala, tem que voltar a primeira obra. Mas você se esquece do versículo 5 que diz assim: lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Presta atenção. Eu vou arrancar do lugar o castiçal. Agora, você conhece a palavra, você sabe. O que o castiçal simboliza na vida do crente? O que os castiçal simbolizavam lá no tabernáculo de Deus? Os 7 Espíritos de Deus. Para nós, nos dias de hoje, que nós falamos de castiçal, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Agora você está preparado para perder o Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus ser removido da tua vida? Ah, pastor, que absurdo! Absurdo, tem muita gente que o Espírito já não está mais nele e está fazendo a obra de uma forma mecânica.
trabalhando para o Senhor Jesus de qualquer jeito, e deixou para trás aquela chama que queimava outra hora, aquela paixão por Jesus que queimava outra hora, fazendo tudo no automático, fazendo tudo de qualquer jeito, e se esquecendo do primeiro amor, se esquecendo daquele que realmente resgatou, mas julgando, está fazendo uma obra para ele. Aqui o Senhor Jesus elogiou tanto, falou assim: olha, vocês estão trabalhando com Jesus, vocês têm confrontado o pecado, vocês têm levado a palavra a sério, mas eu tenho algo contra vocês: vocês abandonou o primeiro amor. Eu já não estou mais no coração de vocês. Eu já não estou mais aí. Ele falou assim: volta a trabalhar por quem te salvou. Volta a fazer. Qual é a motivação do teu trabalho? Qual é a motivação da obra que você tem realizado? O problema está na motivação, irmãos. Por que eu quero receber uma oportunidade da igreja? É para louvar ao Senhor ou é para mostrar para os irmãos que eu canto bem? Qual é a minha motivação? Qual é a motivação de aprender um instrumento, tocar uma bateria? É para adorar o Senhor ou é para mostrar para os irmãos o quanto eu toco bem, o quanto eu faço bem? Qual o objetivo de eu estar dirigindo o culto? É para mostrar para os irmãos que eu sou o melhor dirigente do culto? Ou é para louvar o nome do Senhor Jesus? Qual é o objetivo de eu ministrar a palavra? Para mostrar para os irmãos o quanto a minha teologia é boa, o quanto eu estudei, o quanto a minha capacidade, o meu intelecto? Ou é para que o nome do Senhor seja glorificado? Aleluia. Aleluia, Deus. Volta, irmãos. Vamos voltar às primeiras obras. Vamos voltar ao primeiro amor. Queimar por aquilo que a gente já queimou um dia. Queimar por essa presença que a gente já queimou um dia. E, queridos, o esfriamento, o afastamento, a apostasia não é privilégio de alguns. Todos nós podemos passar por isso. O problema, queridos, não está em passar por isso, o problema está em permanecer. Enquanto o Senhor está permitindo que temas como esse venham para os nossos corações, venham para dentro das nossas igrejas, é porque Ele tem algo a realizar, é porque Ele está querendo nos despertar para um novo tempo da tua presença. Eu tenho certeza que se cada um de nós aqui, eu me incluo nessa, eu não estou pregando para vocês, mas eu prego para mim também. Eu me incluo nisso. Queridos, se cada um de nós pararmos e refletirmos, principalmente nós que temos uma caminhada a mais, talvez eu ouço muito mais do que eu, né? Uma jornada a mais, 20, 30 anos de evangelho. Se nós pararmos para analisar a nossa vida e falar assim: quem era eu lá atrás? Não que a gente tem que viver no saudosismo. Mas lá atrás eu fazia, lá atrás eu acontecia. Não. Mas muitas vezes é bom refletir em quem a gente era, para dizer assim: olha, eu posso ser melhor hoje. Aleluia. Eu não quero ser quem eu era lá atrás. Glória Eu não quero buscar como eu buscava. Eu quero ser melhor do que eu era lá atrás. Eu quero buscar mais do que eu buscava. Aleluia. Eu quero me entregar mais do que eu me entregava. E quando, queridos, eu peguei essas palavras das ovelhas perdidas, por quê? Porque você percebeu que cada parábola ela termina dizendo que o Senhor se alegrou por aquele pecador que se arrependeu. A ovelha perdida falou assim: haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não precisa de se arrepender. Você parou para entender que o Senhor vai ter muito mais prazer de quando a gente sair lá fora, trazer um pecador aqui para dentro, do que a gente ficar aqui dentro só pregando para crente? O Senhor vai ter muito mais prazer numa igreja que constantemente tem ganhado almas para o Senhor Jesus, do que uma igreja cheia de crente velho, pregando para crente velho a mesma coisa, sempre o mesmo, fazendo o mesmo ritual o tempo todo. Verdade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que na parábola da dracma perdida, o Senhor também disse: e haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende? Aleluia. Jesus. Você viu a parábola do filho pródigo que termina com o pai dizendo assim: olha, vamos se alegrar, porque o meu filho estava morto e ele reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Então não tem como a gente negligenciar a palavra de Deus e querer
atribuir glória para obras que não são prioridade de Deus. A obra que é prioridade de Deus, o que é urgência para Deus, são as vidas que estão perecendo, são as almas que estão se perdendo neste mundo. A igreja de Cristo precisa ter senso de urgência para o tempo que nós estamos vivendo, porque, irmãos, o tempo está se acabando. Verdade, Jesus. Meu Deus. É só você olhar ao redor, é só você ficar de olho nos sinais do que tem acontecido. Aleluia. Nós não temos muito tempo. Eu já falei para os meus filhos, eu falo isso para eles já há muito tempo. Eu falo: filhos, eu sei assim, pode ser que o pai não veja, mas eu acho muito pouco provável que vocês não vejam a volta do Senhor Jesus. Pode passar da minha geração, mas da deles eu tenho quase certeza que não vai passar, moço. Não vai passar. E às vezes a gente fica achando que dá tempo ainda. Dá tempo de brincar. Não dá tempo de ficar perdendo tempo com aquilo que Deus não quer. É, Jesus. É claro, queridos, presta atenção. Tudo que nós temos que fazer para o Senhor Jesus dentro da igreja, no ministério, os cargos, encargos, né? A dinâmica da igreja, a logística do culto, a liturgia, né? Precisa de pessoas trabalhando com o Senhor Jesus. Isso é importante, mas que seja importante para que nós possamos receber pessoas aqui para ver tudo isso acontecer. Aleluia. Aleluia, Deus. Acontecer. Uma expectativa, né? De sempre ter alguém recebendo o Senhor Jesus aqui na frente, a gente fazendo apelo. Alguém quer, quanto tempo alguém quer receber o Senhor Jesus como Salvador nessa noite? Seria aquele monte de almas se rendendo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, é isso que o nosso coração espera. Irmãos, e eu falo isso porque eu decidi viver isso. Eu não esqueço da minha conversão. Depois me contaram, né? A mãe do Sueli me contou depois, que quando foi para fazer a campanha, não vou falar o nome do pastor, né? Mas o pastor da época dela lá não queria deixar na minha casa. Falou: não vai lá porque lá é barra pesada, não vai lá porque eu conheço lá, o menino é perigoso. Não vai. Se você for, você não está debaixo da minha bênção. E se ela tivesse obedecido esse pastor? Não que a gente tem que se rebelar contra o pastor, pelo amor de Deus, não entenda mal. Mas ela sentiu algo mais forte dentro do coração. O Joilson chamou ela, falou: irmã, eu não vou conseguir, vai lá para mim. E ela falou assim: eu vou. E o pastor falou: não vai. E ela falou: me desculpa, meu pastor, mas com todo respeito ao Senhor, mas eu preciso ir lá. Ela entrou na minha casa, queridos. Pastor Salomão, pastora Francisca, entraram na minha casa, pregaram o Evangelho. E eu achei tão interessante, queridos, que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre criei em Deus. Eu vim de igreja evangélica desde pequenininho, mas eu tinha um trauma com a igreja, eu tinha ódio de igreja. Eu me rebelei contra a igreja. Só que eu estava no uso de droga tão frenético, estava tão louco, que eu falei assim: cara, a minha única esperança é a igreja. E eu vou deixar esses crentes vir aqui, eles vão orar aqui em casa, vou espantar o mal olhado, porque eu já não tinha mais um entendimento, né? Eu fui para a igreja quando era criança. Eles vão espantar o mal olhado, as coisas vão voltar a dar certo para mim, eu vou conseguir parar com a droga, mas eu vou continuar roubando, vou continuar fazendo minhas paradas, que também eu tinha uma vida criminosa, trabalhava com roubo de carros, roubo de carga. E eu falei: eu vou continuar minha vida normal, só eles virem aqui olhar e afastar esse mal olhado, porque está tudo dando errado. Talvez eles venham aqui e dar eu falava que eles iam benzer minha casa, né? Pensava dessa forma, e vai dar tudo certo. E essa irmã, queridos, contra a vontade do pastor dela, falou assim: eu vou lá. E veio. E se ela não tivesse vindo, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu tinha morrido na droga de overdose, talvez tinha tomado um tiro da polícia, não sei. Mas Deus colocou no coração dela. E Deus falou com ela assim, falou assim: olha, eu vou levar você num lugar que você vai pregar para um rapaz que vai ser um pastor, e vai ser um pastor diferente. Eu falei: rapaz do céu.
E isso eu fui saber depois. Isso é uma parte do meu testemunho que eu não sabia. Que Deus já estava falando com a mulher e para chegar até mim. E eu falei, eu lembro que no dia as irmãs vinham, né? As irmãs vinham orar. E aí elas oravam e de repente uma liberava uma profecia, né? Aí profetizava na minha vida, e eu ficava bravo, porque eu falava assim, a minha esposa ficava conversando com elas vêm ficar jogando esse negócio aqui, eu pensava nisso, né? Aí eu pensava, eu gosto do mover profético. E aí eu outra vez, no outro culto, todo culto eu tenho que falar alguma coisa da minha vida, e eu achava que minha esposa conversava com elas e me entregava, né? E aí chegou um dia, a pastora Francisca estava lá, ela chegou, me chamou num canto, e falou assim, ó, vou revelar agora, ela falou assim, Deus falou isso. Só aquilo que ela falou, irmãos, não tinha como, porque eu nunca tinha contado nem para minha esposa, era coisa da minha infância. E quando eu era criança, eu falei, como que essa mulher sabe um negócio desse? Naquele dia que eu chorei, mas eu fui quebrantado, eu aceitei o Senhor Jesus na minha sala, na sala da minha casa, chorando aos prantos, porque eu falei assim, só pode ser Deus. Glória a Deus. Mas por que isso? Porque tinha alguém disponível. O maior evangelismo que você pode fazer, ganhar no Senhor Jesus, não é sair para rua entregando panfleto. Isso é bom, mas, queridos, o maior evangelismo que pode acontecer é você fazer campanha na casa de alguém. Por Deus está no céu, foi mais de 15 pessoas. O Joelson vai lembrar, o irmão Benedito, a irmã Deni, a minha mãe, o meu cunhado Wellington, né, eu, minha esposa, um irmão meu, ele assistia o culto lá em casa pela webcam, né? Mas é meio velho da época do MSN ainda, né? Colocava a webcam e ele ficava assistindo o culto, aceitou Jesus no Japão, hoje é presbítero do Japão, irmão. É presbítero do Japão por causa da atitude de uma mulher, de um homem de Deus que se estava disponível para o reino em pregar o evangelho nas casas. Aleluia. E atrás da ovelha perdida, irmão. E por que nós não voltamos às primeiras obras? Por que nós abandonamos as primeiras obras? Por que nós deixamos de amar vidas como amávamos antigamente? E queridos, quando eu olho para o livro de Apocalipse aqui, e quando eu vejo o Senhor Jesus, vocês deixaram de praticar as boas obras, eu não consigo ver outra coisa. E uma igreja fria, uma igreja que não tinha mais amor pelas almas, não tinha mais amor, mas compaixão pelas vidas. É esse caminho que a igreja não pode entrar, o caminho da frieza pelas almas. Irmãos, eu não digo, queridos, que uma igreja fria no sentido de quando vem para a igreja não se alegra, toca louvor, fala em línguas estranhas, pula, sapateia, e glória, e profetiza, e glória a Deus. Aí a gente fala, isso que é uma igreja avivada. Irmãos, eu sou pentecostal, eu gosto do mover profético, eu gosto do movimento. Mas o que adianta eu viver num movimento trancado dentro da igreja e não ver vidas se rendendo ao Senhor, vidas se rendendo, se prostrando ao Senhor? João Batista, o Senhor Jesus falou assim, de nascido de mulher não existe homem maior do que João Batista. Não foi o que Jesus falou dele? E eu não vi João Batista sapateando, falando em línguas, pulando, falando em reteté. Mas o que nós falamos assim? O que nós vimos? João Batista cheio de discípulos. Uma multidão de discípulos seguia João Batista. Vocês acham, mas Jesus tinha mais discípulos do que João. Irmãos, mas a galera que seguia João era muita gente. E que João Batista disse, é necessário que eu diminua e ele cresça. Eu vi João Batista dando ordem para os seus discípulos, a partir de agora vocês seguem ele. Eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Deus fiel. Quem consegue entender isso? Diga amém. Amém. Mas talvez essa não era a mensagem que você desejaria ouvir, mas talvez seja necessário que nós ouvimos esse tipo de coisa nesses últimos dias. Mas olha só, quando aquela mulher falou assim, que esse pastor vai ser um pastor diferente, queridos, e hoje eu considero realmente esse pastor diferente como ela profetizou. Deus ele me levou para um caminho que eu não escolhi. Vou contar um pouco da nossa igreja rapidinho para a gente finalizar. Um caminho que eu não escolhi, mas o Senhor fez com que eu entrasse nesse caminho. Não foi algo assim, não é glória minha, não é glória de ninguém, mas é a glória de Deus. Hoje nós temos um ministério chamado Nova Aliança.
Estrategicamente nós colocamos a nossa igreja no centro de Mogi das Cruzes. Por quê? Porque hoje, queridos, nós fazemos um trabalho dentro da igreja, tá? Nós abrimos a porta da igreja aos domingos e a gente recebe por domingo mais de 100 moradores de rua aos domingos. Presta atenção, já fazem 8 anos que a gente faz esse trabalho. A gente abre a porta da igreja, nós ofertamos para esses moradores de rua café da manhã, banho, corte de cabelo, troca de roupa, almoço e pregamos a palavra para eles. E Deus tem sido tão bondoso que hoje a gente abriu um centro terapêutico masculino, onde esses homens que passam por ali e têm o desejo de sair da rua, a gente tem uma casa que a gente manda esses homens para lá. Hoje eu estou com 15 homens internados para a glória do Senhor Jesus. E nós temos também um centro terapêutico feminino. Nós também cuidamos lá de 15 mulheres por vez. E todas as mulheres que desejam sair das ruas, entrar em recuperação, vai para esse centro terapêutico. Vem aqui ali, rapidinho. Está vendo essa moça aqui? Alguém pode dizer se que essa moça usou droga um dia na vida? Ela ficou internada no nosso centro terapêutico e hoje é uma membro fiel da nossa igreja. Vem quieto, sim. Vem quieto, você está com vergonha? Alguém pode dizer que esse homem aqui um dia morou na Cracolândia? Morou na Cracolândia, morou nas ruas de Mogi das Cruzes, também na Praça do Relógio, na Praça do Coreto, vivia ali bêbado, bebendo cachaça. Quantas vezes encontrei esse cara caído na calçada, louco, doido de droga, mas ele sabia que tinha uma igreja que acolhia ele. E muitos outros, queridos, isso aqui são apenas 2, e os 2 vão casar ainda. Vão casar, então, claro, vai casar. E vão casar, queridos, né? Aí quando eu falo assim, que Deus usou a mulher para dizer que ia ser um pastor diferente, queridos, é claro, tem muita gente aí de igrejas que abriram um centro terapêutico que tem essa capacidade. Mas o que Deus tem feito ali na Nova Aliança é algo gratificante, irmãos. Entendeu? Você interagir. Hoje eu ando para o centro de Mogi das Cruzes, eu passo na rua, eu falo assim, ô pastor do céu, mas como o senhor é famoso aqui? Mas a minha fama, querido, não é na televisão, na internet, no Instagram. A fama como morador de rua. Onde eu passo, eles querem me abraçar, eles vêm tudo sujo. Não, pastor, eu te amo. Ô pastor, me dá uma força. Ô, não sei o que, pastor, me dá uma cesta básica. Ô pastor, me leva para o centro terapêutico, todo lugar, todo que eu vou, os moradores de rua. O pastor Paulo. E sabe, pode sentar, obrigado por você. E sabe o que acontece, queridos? Cada dia que passa, o meu coração se apaixona mais por vidas. O meu coração ele fica queimando por essas almas. Ali tem a Núbia também, ó. A Núbia morou na rua inteira. A Núbia ali, ó, levanta aí, Núbia, para você ver. A Núbia ela dormia, né? Aí os outros passavam na rua, ela ficava brigando. Ô rapaz, para de fazer barulho aí que eu quero dormir. Bêbada, era uma bêbada, né? Já está 3 anos limpa, com a gente? Limpa 3 anos limpa com a gente? 4 anos sem bebida, sem droga. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que acontece, queridos? O que está acontecendo comigo? Esse tipo de gente não deixa eu esquecer do meu primeiro amor. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus mandou o Joelhos lá em casa para pregar o Evangelho para mim, o Senhor falou assim, você nunca vai abandonar essa obra, você vai estar sempre pregando o Evangelho para os seus iguais, porque eu era um drogado, porque eu era um bebedor de cachaça, porque então, e o Senhor colocou no meu coração para pregar para os meus iguais, sabe? Aleluia. E esse é um público que eu amo cuidar. E o meu coração queima cada vez mais. Mas não é só esse público, queridos. Hoje também, igual, nós estamos numa temporada numa igreja que é a temporada das casas de paz. E o Senhor me alegra meu coração, por quê? Porque da mesma maneira que o Senhor me encontrou dentro da minha casa, hoje o Senhor tem me usado, e usado os irmãos da nossa igreja, para entrar na casa de muitas pessoas. Nós estamos dentro de 18 lares, há 2 meses, fazendo campanhas de 7 dias. Glória a Deus.
Vamos concluir agora essa temporada, os Filhos da Paz, e dentro de breve iniciaremos outra. E eu amo o culto no lar, graças a esse homem de Deus aqui. Eu só amo o culto no lar por sua culpa. Eu amo o culto no lar, eu amo entrar nas casas das pessoas. E eu queria que o seu coração voltasse a queimar por isso, voltasse ao primeiro amor. Entendeu? Você pudesse reviver aquilo que você reviveu, aquilo que você já fez. Quando Deus te usava para fazer milagres, quando Deus te usava para expulsar demônios dentro das casas, quando Deus te usava para libertar os enfermos. Tem muitas pessoas com dons aqui, queridos, e às vezes não estão utilizando o dom. Tem muitas pessoas aqui com poder de cura, tem muita gente aqui com dom de profecia, tem muita gente aqui com dons maravilhosos, com autoridade para expulsar demônios. Mas como a gente vai expulsar demônio se nós estamos só entre crentes? Já que a gente não precisa de libertação, né? Eu mesmo, quando eu estou meio endemoniado, eu já coloco a mão na cabeça, já repreendo, mas sai daqui agora, pô, baixinho, em nome de Jesus, né? Já repreendo de mim mesmo. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que o nosso coração precisa queimar como ele já queimou. Amém. É que a nossa paixão por almas tem que voltar. Nossa paixão por fazer aquilo, para investir naquilo que o Senhor ama, precisa voltar, queridos. Olha para essa igreja, uma igreja linda. Mas você acha que o Senhor ama esses instrumentos? Que o Senhor ama essa caixa de som? Que o Senhor ama esse púlpito? Que o Senhor ama essa bateria? Não. O Senhor ama aquilo que está contido aqui dentro. O Senhor ama você. O Senhor ama vidas. Porque se nós não tivéssemos essa estrutura e nós nos reuníssemos ao ar livre, também lá nós seríamos igreja. Então, queridos, nós precisamos investir, gastar o nosso tempo com aquilo que vai para o céu. As paredes não vão para o céu. Quem vai para o céu são as almas, são as vidas. Volte a queimar, Graças a Deus. volte a queimar. Que o seu coração anseie. Eu sei que nós estamos vivendo, queridos, olha, para a gente finalizar aqui, eu acho que eu já estou extrapolando o tempo. Para a gente finalizar. Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, eu vejo um pessoal entrando na internet dizendo: porque essas igrejas de hoje, essa é a pior geração, que não sei o que, e tal, atacando a igreja, falando coisas mal da igreja e tal. E eu fico revoltado com isso. Revoltado, por quê? Eu não considero que a nossa geração é a pior geração que existe. A gente chama de geração Nutella, eles falam, né? Essa geração Nutella, mimimi e tal. Eu não concordo com isso. Eu discordo disso, porque eu acho que a nossa é a principal geração, porque eu considero que a nossa geração é a geração do arrebatamento. As nossas lutas são diferentes. A gente não precisa pegar numa espada como o Josué pegou, né? A gente não precisa lutar batalhas como Davi lutou, mas a nossa luta é diferente. Hoje a nossa luta, muitas vezes eu posso dizer que é uma luta cibernética. A gente tem que vencer isso aqui muitas vezes, tem roubado nosso tempo, impedido a gente de pregar o Evangelho, impedido a gente de ganhar alma a Jesus, impedido a gente de buscar a Deus verdadeiramente, com TikTok, Instagram, Facebook, né? Um monte de coisa para entreter e distrair a igreja do Senhor Jesus. Agora, ao mesmo tempo, se você pegar isso aqui, tem muita coisa boa para você acessar aqui dentro. Você precisa fazer uma escolha, o que você tem buscado aqui. Tem gente que pode ficar muito bem de Bíblia usando aqui, ó. Pode adquirir conhecimentos incríveis da palavra do Senhor Jesus, se não se perder com esses vídeos de entretenimento. Quem entende isso, diga amém. Amém. Isso aqui muitas vezes impede a gente de voltar ao primeiro amor. Mas esse mesmo aparelhinho aqui, ele pode fazer o seu coração voltar a queimar, se você fazer as escolhas certas dentro dele. Quem entende isso, diga amém. Amém. Então, querido, se coloque de pé em nome de Jesus. Posso pedir para os irmãos tocar o louvor para finalizar aqui? Amém? Então, o pessoal da Nova Aliança, vamos fazer o fechamento aqui. Eu acho que já desligaram tudo, né? Vamos só orar então em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero orar com você. Eu queria que você, assim como eu preciso, que fala assim: pastor, eu quero voltar a queimar como eu queimei um dia pelo Senhor.
Eu sei que eu tenha feito algo do Senhor Jesus, mas eu quero mais intensidade. Eu quero ir mais profundo com Ele. Eu quero me derramar mais. Eu quero realmente voltar a praticar as primeiras obras. Tem muita coisa que eu deixei para trás e eu preciso voltar a fazer. Eu queria que você viesse aqui à frente e fizesse, e a gente orasse juntos. Você que realmente tem no seu coração, Senhor,